Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, estamos de volta aqui, mais uma vez, com personagens importantes, mais um personagem de destaque para conversar com vocês. É uma conversa entre amigos. Temos lá no YouTube uma videoteca com mais de 110 personagens que você pode entrar, pode ver, pode rever, enfim, gente do futebol, gente da imprensa, gente que fala coisas que a gente gosta e que também faz bem para a gente. E hoje, um volante que realmente... hoje não vamos tomar gol, Seródio. Hoje não, hoje a bola não vai entrar, Seródio. Tá certo, afinal de contas, o cara é um cara importante. Vocês estão vendo esse moço bonito na tela, é o Axel Rodrigues de Arruda, hoje com um pouco mais de 50 anos de idade. O Axel, quando começou a carreira dele, era comparado ao César Sampaio no Santos. O São Paulo, para contratar o Axel, teve que mandar 4 para lá. Ele vale por 4. Pelo menos como jogador de futebol sempre foi assim. Hoje, técnico do São Caetano, como ele começou no Santos, Quartarolo, eu vou dar a honra da primeira pergunta para você. Porque eu sou santista, né? Tá bom, tá bom. Eu sou São Paulino, eu falo depois. Eu vi ele começar, vi o César Sampaio, estou ficando velho mesmo. O Axel, obrigado por aceitar nosso convite para participar do nosso programa. A gente que está mexendo nessa nova ferramenta chamada internet, bate muita cabeça, eu e Seródio, e você sabe como é que é. É mais fácil jogar do que fazer algumas coisas, né? Axel, seja bem-vindo. O que você está fazendo da vida, Axel? Boa tarde, Quartarolo. Assim, estou como treinador agora do São Caetano, né? Um abraço a todos também aí, todos os ouvintes. Estou como treinador do técnico do São Caetano, né? Já faz um ano que estou aqui. Estamos aí já às vésperas já da estreia, aí dia 6. Começamos a Copa Paulista agora nesse final de semana, dia 2. Mas a nossa primeira rodada, a nossa estreia vai ser dia 6, na quarta-feira, contra o Oeste Barueri. Axel, você é um cara... Boa estreia. Você é um cara que tem uma história bonita. Você jogou no Santos, no São Paulo, jogou no Atlético Paranaense, no Japão, no Sevilha da Espanha. Você jogou na seleção brasileira. E é lógico que tem muita coisa legal para falar da sua carreira. Mas como você está técnico do São Caetano, e eu, por exemplo, comecei a minha carreira esportiva cobrindo o São Caetano pela Rádio Mauá na época. Eu trabalhava na Jovem Pan, fui fazer um jogo pela Rádio Mauá, o seu Tuta, que era o dono da Jovem Pan, escutou. Dei sorte e acabei sendo aproveitado na Jovem Pan. Como é que está o São Caetano? Porque a gente só tem notícia ruim envolvendo o São Caetano ultimamente. Eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, como que andam as coisas. Mas, assim, é delicado, né? Na verdade, porque temos essa situação que estamos passando no clube. Na verdade, não é no clube, tem um reflexo no clube. É uma situação totalmente fora do clube, uma outra área empresarial do nosso presidente, mas acaba refletindo no São Caetano, no clube. Porém, nós estamos separando bem as coisas, o trabalho, a gente já está trabalhando. Há 2 meses a gente vem fazendo já uma pré-temporada, justamente para essa competição, sabendo dividir bem as coisas. E, graças a Deus, as coisas têm andado melhor, as coisas têm procurado entrar nos eixos, dentro de uma organização. A diretoria fez um esforço muito grande para nós, da comissão, atletas, absorvermos o mínimo possível de toda a situação que acontece na pessoa física do nosso presidente, e as notícias que a gente recebe pelo nosso departamento jurídico, que manda algumas informações para nós, mas a nível de futebol, a gente seguiu esses 2 meses, essa última semana também, se preparando e focando realmente para essa estreia dia 6 contra o Oeste Barueri. E essa competição, né, o ganhador vai à Copa do Brasil do ano que vem ou vai à Série D? Uma coisa assim, né, Axel? A Copa Paulista agora, ela despertou interesses agora muito grande, porque ela te dá o direito a você, ao campeão, escolher ou a Copa do Brasil ou a Série D do Brasileiro. No nosso caso, a escolha, sendo campeão, é a Série D do Brasileiro, para que a gente volte à elite do futebol brasileiro, poder estar disputando os grandes campeonatos nacionais. Esse é o objetivo, é um projeto do nosso presidente, que até 2025 nós estejamos nas melhores competições nacionais. Axel, eu estava contando que eu comecei minha carreira também me envolvendo com o São Caetano. Naquela época, o São Caetano era o time da cidade, o prefeito era o Tortorello, que faleceu, e o Tortorello mandava.
Eu lembro, por exemplo, num torneio seletivo que existia, tinha um jogador no São Caetano chamado China. Era ruim pra caramba, mas o Tortorella amava ele. E aí, o tal do China, uma vez, fez 3 gols no jogo só. O Tortorella chegou no vestiário Então de era chapéu. bom, pô. Não, o adversário era pior. Aí ele chegou com o chapelão lá no vestiário, saiu pagando, na época, era 1.000 cruzeiros por gol. E eu queria saber como que é hoje a situação do São Caetano, porque a política já... O Nairo, que você deve conhecer, conhece a história do Nairo, Claro, o Nairo, na época, trabalhava num açougue. E aí o Tortorella colocou o Nairo na secretaria, lá, uma secretaria qualquer da prefeitura, e o Nairo acabou desempenhando o papel de o cara do faz-tudo do São Caetano, acabou virando presidente. Como é essa relação hoje? Essa relação não existe mais. Essa relação é uma relação que mudou completamente. Hoje, por exemplo, não existe Casas Bahia para sustentar o São Caetano. Como que funciona isso? Rapaz, hoje eu estou há 1 ano no clube e justamente há 4 meses, antes de eu chegar, 1 ano e 4 meses, começou uma nova gestão, realmente, com o nosso presidente Manuel Sabino. Então, é o que a gente costuma dizer. Hoje é um novo São Caetano, uma nova sede que é em frente ao Anacleto, né? Já não tem mais a sede antiga, é a nova sede que é em frente ao Anacleto. Então, realmente é um novo São Caetano, uma nova gestão. O Nairo hoje não preside mais, o nosso presidente é o Manuel Sabino, numa nova gestão, e a gente vem seguindo. Na verdade, a nova diretoria, a nova gestão pegou o clube numa situação muito difícil, era uma dívida de 70 milhões, onde eles negociaram essa dívida e deram um novo caminho para o clube para que resgate os momentos da glória, como você citou, nessa década de 2000, 2001, onde foram vice-campeões brasileiros, paulista, né? Vice-campeões da Libertadores em 2002, o tempo de glória do São Caetano. Então, assim, nossa tarefa agora, nossa missão é realmente resgatar esse tempo áureo do São Caetano, época de glória. Então, assim, nós temos aí a missão de manter o São Caetano vivo, resgatando os seus tempos de glória. Então, é um desafio muito grande, é um trabalho muito árduo, mas nós estamos nos esforçando, nos dando ao máximo para que a gente possa colocar o São Caetano no seu devido lugar. Ô, Axel, falando um pouco de você agora, um pouco não, muito, né, que a sua carreira é muito bonita. Você começou em time grande, o Santos, veio para o São Paulo, jogou em várias equipes, como já citou aí o Fábio Cerotti. E outro dia, quando a gente conversava rapidamente, você citava a importância do Tele Santana também na sua carreira, né? Ele teve importância em tanto lugar, né? Em tantas equipes. E hoje a gente olha que tem muitos jogadores por aí que, se tivesse um Tele Santana, seriam melhores tecnicamente, seriam até melhores em termos de posição de cidadão. E você teve o Tele na sua vida, né? No que ele te ajudou a melhorar e no que ele fez que você usa até hoje, inclusive como treinador? Mas, assim, seu Tele foi um excelente... a gente pode pegar e falar mestre, realmente, porque o seu Tele era muito exigente. Então, eu cheguei no São Paulo com 24 anos de idade, já tinha passado pela seleção brasileira, já era um jogador já reconhecido, tanto é que fui contratado pelo São Paulo aí nessa troca com esses jogadores do São Paulo. Na época era o Gilberto, na época foi o Dinho e o Macedo, né? E mais tarde, depois até foi o Jameli para lá, abriu muitas negociações com o São Paulo. E eu cheguei um jogador pronto, me considerava pronto quando cheguei no São Paulo. Porém, me deparo com o seu Tele Santana com uma exigência muito maior do que eu tive em todo aquele tempo da minha carreira, entendeu? Então, aquilo me ajudou a evoluir. Então, o seu Tele, ele tinha os princípios básicos do futebol, a questão de você dominar, passar, um lançamento, as questões do gesto corporal na situação de finalizações. Ele era muito exigente com os fundamentos do futebol. Então, ele exigia muito isso. Ele exigia ao ponto de excelência. Lógico que é difícil, mas é o que ele exigia. E o que era difícil da gente hoje, muito mais, de você ver num treinador de futebol, ele não fazer acepção do atleta. Seja ele um jogador mais experiente, mais rodado, que tenha passado pela seleção brasileira, tenha sido campeão mundial, ou um garoto jovem que acaba de subir da base para o profissional. A cobrança do seu Tele
era igual com o Miller, era igual com o Cafu, era igual para comigo, era igual depois para os meninos que vieram mais jovens, já como o Denilson, o próprio Dodô, que depois veio do Nacional, o próprio Fabiano, que subiu também, Fábio Aurélio, eu vi esses meninos tudo subir, o Edu. Então, assim, o próprio Kaká, que era um sub-17 que veio subindo, a exigência do seu Tele era igual para todos nós. Se você errasse, você tinha que ir e repetir o exercício técnico até você acertar, com um pensamento. Não se treina para errar, se treina para acertar. Então, isso foi uma coisa que eu incorporei realmente como um atleta profissional, onde com 24 anos de idade, que me considerava um atleta já pronto, eu vi que eu ainda tinha que aprender muita coisa, mesmo tendo passado já pela seleção, com o seu Pelé. Diferente, às vezes, dessa geração hoje, que eles acham que já sabe tudo, que não precisa aprimorar no treinamento. Então, eu levei isso do seu Tele, essa cobrança para os fundamentos básicos do futebol. Agora, Axel, você foi para a seleção muito novo. Se não me engano, foi contra a Costa Rica em 92 que você fez a sua estreia na seleção. Tinha 22 anos de idade. 22 anos de idade. É isso que eu queria falar com você. Tem muito jogador que surge hoje no futebol brasileiro que está abrindo espaço, tem méritos, como você teve méritos para ir para a seleção brasileira. A gente pode citar o Danilo hoje do Palmeiras. Ir para a seleção brasileira muito novo significa um peso maior na carreira? Como que se administra isso, Axel? Mas, assim, a seleção brasileira, eu sempre vou interpretar dessa forma, né? Nunca vai ser um peso, né? Tem a responsabilidade, obviamente, mas é muito mais um feito. Você conseguir chegar na seleção brasileira, você ter uma convocação à seleção brasileira, você fazer parte de uma convocação, você pode até não ter jogado, mas só de você conseguir chegar, ter uma convocação, é um feito. Eu penso que é o resultado de um trabalho, não tem como ser diferente. E você entende essa responsabilidade. Então, para mim, foi um grande feito, foi um grande êxito para mim, foi o ápice do futebol para mim, eu ter chegado à minha seleção nacional. Isso não era nem um sonho meu, era um sonho do meu pai, de que um dos seus filhos se tornasse um jogador de futebol, e eu pude dar esse presente para o meu pai. Era um sonho do meu pai, de repente, um sonho muito maior ainda, de ver um filho vestir a camisa da seleção brasileira. Então, eu pude, não tive uma Copa do Mundo, não tive uma ascensão maior, não deu a possibilidade de uma ascensão maior dentro da seleção brasileira, que é algo que eu gostaria, mas devido às lesões tal, e a competitividade naquele momento era muito grande, eu acabei ficando para trás, e outros naquele momento, até mesmo na seleção de 94, eu fui convocado em 92, e já era César Sampaio, já era Dunga, Mauro Silva, a concorrência era muito grande, Luizinho do Vasco, e dentro dessa concorrência eu fui, numa que o César Sampaio não pôde ir, eu fui no lugar, inclusive fui até o titular nesse jogo, mas depois eu tive problemas de lesões, e aí depois, na sequência, os outros jogadores, muita qualidade, realmente, e aí eu não tive mais o espaço para poder estar indo ali. Você falou que do seu pai com tanto carinho, né, Axel? E eu quero fazer uma outra pergunta para você, mas o nome do seu pai qual é? O nome do meu pai era Benedito Rodrigues de Arruda Júnior, né? Mas a gente chamava ele de Rodrigão, ele não gostava de nomes comuns, e por isso o meu nome ficou Axel, o nome do meu irmão ficou Wallace. Então, a história é muito legal, porque os nossos nomes eles foram escolhidos mesmo antes do meu pai casar. Então, já era uma coisa que ele carregava com ele, que ele não gostava de nomes comuns, mesmo ele tendo um nome comum. Conta um pouco melhor essa história aí. Quer dizer que ele já queria o nome dos meninos antes de casar? A história, eu respondendo, o meu pai ele faleceu em 2001. Eu estava jogando em Recife, então perdi meu pai em 2001. O meu melhor amigo, sem dúvida nenhuma, da minha vida toda. E assim, sempre falar do meu pai é algo fantástico, porque foi uma pessoa maravilhosa. E a questão do nome, cara, o nome, meu pai, ele era de interior do São Paulo, de Itu. Então, ele era do interior, casou com uma baiana, de Miguel Calmon, e viveu na Baixada Santista. Meu pai morou em São Vicente, depois se mudou para Cubatão, e eu nasci em Santos. E aí, antes dele casar, ele conta a história que ele
ele era de 40 não, acho que meu pai era de 36, né? 1936, minha mãe é de 40, minha mãe está com 82 hoje. E meu pai diz, então, que no tempo dele, qualquer pessoa que nascia, de repente, no nome de um santo, aí as pessoas colocavam o nome. Nasceu na época de São Pedro, o nome é Pedro, de João, São João, Benedito, São Benedito, Benedito. Então, aí ele falava, se era crioulo, era Benedito, as pessoas escolhiam assim, muita Maria, então ele podia falar assim, a Maria, porque a mãe de Jesus, tal. Ele tinha essas coisas, José, nomes bíblicos, né? Naquela época, na geração dele, se escolhia muitos nomes comuns por conta disso. A parte religiosa, tal, o povo era mais religioso, e ele pegou e cismou com isso. Pegou e falou assim, não, eu, quando tiver meus filhos, eu vou casar, eu vou ter meus filhos, eu não vou colocar nome comum nos meus filhos. Já chega eu com Benedito, não quero. Porque em nome comum, ele sempre diz assim, e nome comum, em qualquer lugar que você vai, tem 3, 4, 5, e sempre pega apelido. Então, Benedito ficou Benê, Dito, Ditinho. Ele pega e fala, então eu não quero nome comum, eu vou colocar nomes nos meus filhos diferentes. Então, ele escolheu e disse, se eu tiver um filho homem, o meu primeiro filho homem, eu vou colocar o Wallace. E aí nasceu meu irmão é de 68, eu sou de 70. Então, meu irmão nasceu primeiro, e aí ele pegou e tinha um amigo que tinha o nome de Wallace, na época dele, tinha um amigo, não sei naquela época como ele encontrou um amigo com o nome Wallace, mas aí ele pegou e falou, caramba, nome bacana, legal. Meu primeiro filho, eu vou colocar esse nome Wallace. Ele lia muitos livros, né, muitas histórias, meu pai gostava de ler, e aí ele pegou e falou assim, poxa, se eu tiver um outro filho, eu vou colocar Axel. Aí, então, ele, lendo livros, ele viu que era o nome de um escritor, tal, aí ele pegou e falou, poxa, vai ser o nome desse cara aí que eu vou colocar. E aí gravou isso. Só que o primeiro filho dele, aí vocês vão dar risada agora, o primeiro filho foi uma mulher, foi uma menina, a minha irmã, né? Uma menina, a primeira. E ele tinha um nome também para essa filha. E se for, de repente, menina, eu também tenho um nome. Será Eudóxia. E aí ele pegou e falou, era uma pianista, tal, muito famosa. E aí ele pegou e falou, caramba, vou pôr o nome da minha filha Eudóxia. Então, antes dele casar, ter filho, ele já pensava nessas situações. E a gente diz assim, para minha irmã, né? Aí vem a tradição de novo. Aí minha mãe veio da Bahia, para a Baixada Santista, e aí nasce a primeira filha, e ela muitos anos sem ver a mãe, e a mãe faleceu. E aí entra aquela coisa, para homenagear a minha mãe e tal, coloca o nome da menina Maria, porque aí pelo menos fica, não coloca Eudóxia e tal. E aí meu pai, no lado sentimental, pegou e falou, olha, então tá bom, o nome é Maria Isabel, da minha avó, né, no caso era Maria Isabel. Aí meu pai pegou e falou, não, eu falei que nome comum eu não põe, mas então eu vou colocar Isabel, pelo menos para homenagear a parte do nome dela. Eu não vou pôr Maria, mas eu ponho Isabel, e aí ficou Isabel Cristina. Aí ele pegou e falou assim, eu vou colocar Cristina para dar um charme. Então ficou o nome da minha irmã Isabel, senão seria Eudóxia. Aí a gente pega e fala para ela assim, aí meu pai, ele pega e fala, tá vendo? Não quis ouvir o conselho que eu dei para colocar o nome de Eudóxia. Olha que nome bonito, Eudóxia, tal. Seria um nome forte, imponente, uma pessoa famosa, pianista. Agora, vê aí, ela não quis, tudo bem, eu aceitei, agora ficou com o nome de Cabrita, porque todo mundo fala Bel, Bel. Porque ninguém fala Isabel, só fala Bel. E era que história, Axel. Então, assim, meu pai era fantástico nesse sentido do negócio do nome. E aí os netos começaram a nascer. E ele já, antes dos netos nascerem, falou, quando você tiver um filho, coloca House. Ainda não apareceu nenhum House na família, mas acho que alguém vai colocar. Vem cá, Axel, você falou, aliás, gostaria que você mandasse um beijo para sua mãe, né? O nome dela, por favor. E os seus filhos? Você tem filhos? Tem nomes diferentes também, como diria seu pai? Tem um que é o Axel Júnior, é o mais velho, já tem 26 anos já, nos Estados Unidos é Axel Júnior. Aí eu tenho o Enzo, né? Aí eu tenho a Gabriele, né? Gabriele Camis, que leva o sobrenome da mãe também.
Deixa eu ver, tem a Yasmin, são bastante, hein? São a Yasmin, a Laís e a Laís. Eu tinha um outro menino também, o Daniel Azaf, mas que o Senhor recolheu para ele aí faz um par de meses. Então, são esses filhos. O que ficou com o nome mais, porque aí a gente colocou Daniel Azaf, porque o nome da minha esposa é Daniele, então também a gente colocou próximo do dela, né? Aí colocamos Gabriele também, e aí colocamos Yasmin, Laís. Não são nomes comuns, tão comuns, né? Como Maria e tal. Minha mãe é Maria Rosália de Arruda, né? O nome da minha mãe é Maria Rosália, mas todo mundo chama ela de Rosália, a dona Rosália. Que beleza. Depois dessa linda história familiar... Tem os netos agora, né? E agora tem os netos. Tem a Sofia Vitória, eu tenho agora o Emanuel, já tem 1 ano e 4 meses, e eu tenho o Joaquim, que tem uns 4 meses. São meus netos. Parabéns, Axel. Parabéns. Axel, no dia da final entre São Paulo e Cruzeiro na Copa do Brasil, eu estava do lado do Vanderlei Luxemburgo, que era o técnico da seleção brasileira, em Foz do Iguaçu. Até o Vanderlei participa da transmissão da Jovem Pan no intervalo do jogo, comentando o jogo. E aí surge aquele lance que virou um lance polêmico. Na minha opinião, quem errou foi o Rogério Pinheiro. Você vai falar assim, você está puxando meu saco. Não, não estou. Você joga a bola para trás, o Rogério... Eu tenho a minha consciência, fica tranquilo. Você jogou a bola para trás, mas quem errou, na minha concepção, foi o Rogério Pinheiro. Eu vou contar um negócio para você. O Vanderlei só rebater a bola. O Vanderlei Luxemburgo estava torcendo para o Cruzeiro. Aí ele virou para mim e falou assim, Gordo, é agora! Para desgraça, aconteceu o gol do Cruzeiro, o São Paulo perdeu o título. Eu falo desgraça porque eu sou São Paulino também. E eu queria que você falasse um pouquinho desse lance, porque, te juro, não estou te puxando o saco. Para mim, quem falou foi o Rogério Pinheiro. Mas muita gente pegou no teu pé. Na verdade, eu acho que até o que desencadeou depois a minha saída do São Paulo, provavelmente foi até esse lance, né? Até internamente no clube, o desgaste fica grande, mas não culpo ninguém, eu acho que são coisas do futebol, são questão de interpretações. Eu tenho para mim, né? Eu já olhei o lance, já vi, eu tenho para mim que na hora que eu armei para fazer o passe, eu recebi a falta. Eu considero que foi falta, por isso que o passe não saiu tão preciso, porque na hora que eu vou bater na bola, eu tomo tranco. Na hora que eu tomo tranco, eu faço passe, obviamente, não tão equilibrado, porque eu tomei um tranco por trás, pela lateral, e na minha concepção foi falta antes de qualquer coisa, antes de qualquer falha. Para mim, foi uma falta que não foi dada, e aí gera todo um lance, que vai uma bola, não foi um passe tão perfeito, mas dava para se corrigir, são tomadas de decisão no campo que é muito rápida. Então, eu penso que talvez o Rogério Pinheiro já poderia vir e dar um chutão na bola. Houve, de repente, naquele momento do jogo, a intenção de deixar passar para chegar no Rogério Ceni, ele segurar mais um pouco o jogo. Mas quando eu já armei para fazer o passe, se eu não me engano, o Giovani também já tinha disparado de um outro posicionamento, e acredito que não foi observado isso, talvez pelo Rogério, por isso ele deixou passar. E na hora do passe, então, quando ele pensa em deixar passar a bola, o Giovani já vinha em velocidade, e aí foi onde o Rogério teve que fazer a falta, e você vê. Aí já vem um outro lance, já vem uma outra situação mais em seguida, que é uma falta, e ali naquele momento, eu não me lembro se foi o Miller que parou do lado da barreira, e aí vem a falta, e a barreira ela toma um tranco, e a barreira, então, automaticamente, ao tomar o tranco, ela mexe para o lado, que é automático. E justamente essa bola também passa, acho que, se eu não me engano, entre eu e o Carlos Miguel, não porque a barreira abriu, é porque a barreira foi provocada a abrir. Ela tomou um empurrão. Mas são sequências das coisas que aconteceram, né? E a gente sabe que o futebol é emotivo, e você falar disso nesse momento é mais fácil. Até depois, se quiser analisar e olhar, também fica mais fácil, mas no calor, na emoção, ninguém vai analisar fatos por fatos, lance por lance, só vem cada um na sua parte emocional, emotiva, vai descarregar ali todas as suas emoções, e depois que a coisa foi para a mídia, depois que ganha essa proporção, é difícil você tirar,
mas sempre digo, né, os São Paulinos, qualquer situação que nos perdoe faz parte do futebol, né? E a vida que segue, a minha vida seguiu depois disso e pude fazer eu digo assim, sempre prestei um serviço muito grande para o São Paulo também, sempre me doei ao máximo, inclusive foi no São Paulo que eu tive a minha lesão mais grave defendendo as cores do São Paulo, quase me impossibilitando de jogar futebol, em 1994, foi até ainda na Libertadores, ainda assim consegui jogar até a final, a qual nós perdemos aquela final nos pênaltis para o Vélez. O Axel, isso quer dizer que se tivesse VAR daquele dia, tinha duas condições para impedir a jogada, né? A falta em você e o tranco na barreira, que hoje seria ilegal, né? Eu acho que nós seríamos ali favorecidos, né? Mas às vezes, de vez em quando, o VAR também, ele parece que os caras não querem ver o negócio, né? Tá lá e... Verdade, verdade. Só uma coisa, Axel, ainda sobre a sua chegada ao São Paulo. Eu, como já disse no começo, sou santista, né? Tinha o César Sampaio, né? De ser Palmeiras, até apareceu você, e jogando muita bola, né? E, de repente, você veio para o São Paulo. Aí eu estava na Jovem Pan, eu e o Serói trabalhamos na Jovem Pan há muito tempo, né? E eu dei a seguinte informação: Axel está indo para o São Paulo, mas o Juan Figuer vai levá-lo primeiro para o Central Espanhol, lá do Uruguai, né? Tinha essas coisas, né? E daí um presidente do Santos me desmentiu. Não é nada disso, está inventando. Eu falei, não, a informação é boa, pode ficar tranquilo que eu banco a informação. Agora, depois de tanto tempo, vou perguntar para o amigo Axel. Eu estava louco ou a informação estava certa? Não, você está certo. Eu, na verdade, defendi as cores do São Paulo, mas eu nunca fui um jogador contratado assim, nunca fui um jogador do São Paulo. Na verdade, o meu vínculo foi com o Central, né, no Uruguai, e o seu Juan, com esse clube, me emprestava para o São Paulo. Na verdade, a negociação foi assim, você não estava errado, realmente toda a minha negociação foi para o Central, no Uruguai, e depois eu fui emprestado para o São Paulo, como fui emprestado também para o Atlético Paranaense, como fui emprestado depois para o Bahia, todos os outros clubes, enquanto até 2001, quando eu fui para o Sport, 98 eu fui para o Bahia também por empréstimo, em 99 eu fui por empréstimo também da mesma forma que eu fui para o São Paulo, para o Atlético Paranaense, e em 2000 eu retorno também para o São Paulo. Acho que eu sou um dos poucos atletas que teve 3 passagens num clube assim, não sei se vocês vão lembrar mais alguém, mas, por exemplo, eu cheguei no São Paulo em 1994, eu saí em 1997, quando fui para a Espanha, fiz a temporada na Espanha, o mesmo tornozelo que eu me lesionei no São Paulo me deu problemas de novo, eu retornei, fiz mais uma cirurgia em 98, fui emprestado para o Bahia, e retorno em 99 para o São Paulo. Faço um contrato de 3 meses até eu me recuperar do tornozelo, e aí surge uma oportunidade para mim para o Atlético Paranaense, o São Paulo me empresta, aí sim, que eu estava com contrato com o São Paulo, ele me empresta para o Atlético Paranaense. Faço uma excelente campanha, um brasileiro fantástico, fomos campeão da seletiva, vaga para Libertadores. Aí o São Paulo entende, não, o Axel está bem de novo, com 30 anos de idade. Aí no ano do milênio, 2000, eu retorno para o São Paulo de novo, e aí faço essa temporada, somos campeão paulista, vice-campeões na Copa do Brasil, e aí ali, no final do ano, encerro o meu ciclo no São Paulo, realmente, onde eu saio para o esporte, e aí não retorno mais. Mas tive 3 passagens pelo São Paulo Futebol Clube, um clube que eu sou muito grato por tudo que fez comigo, da forma como me tratou no meu momento difícil de lesão, foi um time muito leal comigo, mesmo entendendo que a minha lesão foi muito grave, me amparou em todos os aspectos, então por isso, sempre a minha gratidão ao São Paulo, por tudo que fez por mim, e obviamente também aonde eu iniciei, é o Santos Futebol Clube, que foi aonde tudo começou. Axel, tem uma curiosidade, mas eu quero que você entenda, vou até explicar porque eu vou perguntar isso para você. O Nilson, que foi artilheiro do Internacional de São Paulo, no Palmeiras, jogou em todo lugar. No Corinthians, jogou em todo lugar, menos no São Paulo. No São Paulo ele contou a história que estava para ir para lá, mas aí o Juan Figuer quis dar um nó nele, na verdade foi o Marcel, quis dar um nó nele e ele acabou descobrindo, acabou indo para o São Paulo. Você ganhou dinheiro com o Juan Figuer ou o Juan Figuer ganhou dinheiro com você?
pode ser sincero, porque ele já morreu, viu, Axel? Não, eu penso que cada um tem o seu relacionamento. Você tem o seu relacionamento com os seus amigos, com a sua esposa, com os parentes. Então, eu sempre digo assim, cada um tem os seus relacionamentos. Tem gente que dá certo no casamento, tem outros que dão errado e vai falar que eu, por exemplo, com o seu Juan, eu trato ele assim, com o seu Juan, que era o pai, hoje está no Senhor. Mas a família Juan Figueiredo, para mim, são meus amigos, me ajudaram muito na época que eu já vim do Santos para o São Paulo. Na minha carreira, foram eles que me proporcionaram as melhores propostas e foi a melhor condição de dinheiro que eu ganhei, foi com a família Figueiredo. Então, eu, particularmente, eu só tenho a agradecer e mantenho minha amizade até hoje. Mas, aquilo que eu falei para você, cada um tem um relacionamento. O meu relacionamento foi muito bom e permanece até hoje. Axel, outra coisa, você jogou com o Rogério Ceni, né? Ele já era esse maluco para treinar, para jogar, não queria dar chance. Quando eu falo não dar chance para ninguém, é que ele é um cara que queria jogar, né? E o goleiro, quando não quer jogar, o reserva, coitado, né? Porque o volante, bom, eu posso ser volante e você também, a gente pode até jogar junto, mas no gol só joga um. Então, e no gol não tinha jeito. Ele já era esse cara perfeccionista, esse cara exigente naquela época? O que eu posso te dizer assim, eu acho que é do goleiro, né? São dos goleiros, porque eles sabem que, como você falou, volante joga dois e tal, mas goleiro só tem ele ali, não dá para fazer dupla com ninguém, né? Então, mas eu acho que o Rogério, eu não sei se ele já falou isso ou não sei como goleiro, se ele já declarou quem foi a inspiração dele, um cara que ele se espelhou ou não, mas eu vou falar pelo que eu imagino, né? Pelo que eu imagino, porque convivi. Então, por exemplo, eu, quando cheguei no São Paulo, o goleiro era o Zete, não era o Rogério Ceni. O goleiro titular era o Zete. E o Zete também tinha. E o Zete é excepcional. E o Zete tinha a mesma característica dentro do que você falou. O Zete não dava espaço para nada. Ele podia estar com o ombro deslocado, com o joelho todo. E ele se recuperava, resiliente, usava toda a força e estava dentro de campo. Totalmente competitivo, sem dar chance. Quando ele olhava, quem estava treinando do lado dele, quem estava pedindo passagem, era o Rogério Ceni. Mas até esse momento no São Paulo, em 94, se eu não me engano, não me recordo a saída do Zete, o tempo que o Zete permaneceu no São Paulo, mesmo já tendo o Rogério Ceni, o titular era o Zete, com essas mesmas características de não sair de treino, de não sair de jogo. Então, acredito naquilo que eu falei. Eu acredito que o Rogério deve ter se espelhado também muito no Zete, para quando depois, então, vem uma nova fase no São Paulo, o goleiro agora é Rogério Ceni, e aí eu tive o prazer de trabalhar com o Zete e com o Rogério Ceni, né? Dois ícones como goleiro no São Paulo. E aí você vê toda a história do Ceni, realmente ele, com a batida de falta, sobressaiu muito mais nesse aspecto, porém, debaixo do gol, os dois fenômenos. Então, acredito que o Ceni também pegou muito do Zete, aprendeu muito com o Zete nesses aspectos também. Mas muito competitivo, e ele nunca perdeu isso. E como técnico hoje também, ele coloca isso também. É outra pessoa também, tanto o Zete quanto o Rogério Ceni, que o meu relacionamento também foi muito bom, ótimo, a nível profissional e a nível de amizade também. Muito competitivo, cobrança era alta, porque o nosso nível era alto. Onde o nível de qualidade é alto, você pode ter certeza que a cobrança vai ser muito alta. Sempre os que vão reclamar é aqueles que querem trabalhar abaixo do nível que é exigido para quem tem nível alto. É isso aí. Axel, eu queria falar um pouquinho da tua carreira internacional também. Tá certo que você passou pelo Bahia, Atlético Paranaense, tem tanta coisa legal para falar de você que nós vamos ter que marcar outra entrevista. Mas você foi para o Sevilha, e o Sevilha era a porta de entrada da Europa. Hoje, o Sevilha é um pouco melhor do que era na sua época em relação a portas abertas, a visualização. Mas eu queria que você falasse o que você encontrou lá que foi abaixo da expectativa do Axel. Nada. O dinheiro era bom, a cidade era legal, a comida era boa, porque tem gente lá que acha que paete é uma porcaria. Opa! Que nem eu estou falando.
fazer o quê, né? O que eu digo é assim, nada, eu não posso reclamar, porque naquele momento era o sonho, né? Era um desejo de um jogador brasileiro conseguir atingir um nível como esse, de chegar à Europa. Não é como hoje, que um garoto já com... Eu falo para vocês, um garoto hoje já com 15 anos de idade, 16 anos de idade, ele pega aí, ou com empresários, ou até mesmo com o pai, com a família, ele já consegue hoje ir para a Europa, jogar nas categorias de base, depois ele até se naturaliza, joga pela seleção desse país. Hoje já é possível isso, as fronteiras estão muito mais próximas, a globalização ajudou para tudo isso. Eu acho isso fantástico, você poder atravessar as fronteiras e poder apresentar o teu trabalho, a tua arte, dependendo de como as pessoas interpretam. Então, se existisse, eu até acho melhor que se abram todas as fronteiras, que não tenha limite de estrangeiro ou não, que o bom profissional ele possa trabalhar aonde as portas se abrirem para ele, sem restrição, porque ele é um bom profissional. Ele não vai tirar emprego de outro, nada, vai se qualificando. São níveis, né? E na minha época era isso. Era você jogar, fazer uma história. Funcionava assim, você tinha que jogar, passar no teu clube pelo menos uns 5 anos para você fazer história, marcar teu nome ali que você passou, não realmente uma passagem relâmpago e você fazer uma ponte para a Europa. Você tem uma identificação com aquele clube, era desse jeito, e aí você almejar passar pela seleção brasileira, estar na seleção brasileira e atingir depois um clube da Europa. E, na verdade, o cenário europeu, naquele momento, era a Itália, não era a Espanha. O campeonato em destaque era o campeonato italiano, onde você já tinha lá, se eu não me engano, alemão, já tinha Maradona, né? Careca, aquele time do Napoli fantástico, né? Transmissões que a gente via, fantásticas naquela época. Então, era a Itália. Naquele momento, na verdade, estava se abrindo o mercado agora migrando ali para a Espanha. A Espanha começou a ter esse mercado europeu levando jogadores. E quando eu fui para o Sevilha, na Espanha, era um mercado ainda também desafiador para empresários, porque eram empresários restritos que conseguiam levar jogadores para a Europa. Para a Itália já tinha outros empresários que levavam. Porém, para a Espanha, existia um empresário chamado Torcal, que ele era que tinha mais entrada para poder ir para a Espanha. E aí eu vim, através do seu Juan Figuer, desbravando também nesse momento aí essa entrada na Espanha de jogadores. Começou a ter mais e foi com o seu Juan, depois foram outros jogadores também, não vou me recordar todos que foram através do seu Juan, e foi abrindo o mercado. Então, isso era 1997, nós estamos falando ainda numa questão de globalização. Naquele momento ainda não era euro, era pesetas, era um cenário totalmente diferente, até mesmo questão financeira, mas era um cenário já mesmo em pesetas melhor do que naquela época. Eu já nem me lembro se era real, se era cruzeiro, o que era, mas já era um cenário financeiro, já era um cenário também para mim financeiramente melhor do que eu estar no Brasil. Só que eu fui por empréstimo com opção de compra. E aí é onde dá todo o problema, que eu volto a sentir a minha lesão, que eu me lesionei no São Paulo, e aí no departamento médico, o pessoal com lágrimas nos olhos diz: olha, você fez uma temporada aqui fantástica, nos ajudou muito, mas devido à lesão que já é existente, nós não podemos fazer um contrato e contratar você, um contrato assim de risco, comprando você. Então aí eu tive que regressar, faz parte, né, da vida de cada um, da história, não lamento nada. Porém, foi um cenário maravilhoso. Jogar na Europa, um campeonato totalmente diferente, enfrentando os novos desafios. Cresci também como atleta ali, cresci como ser humano, aprendi muitas coisas, né? Então, assim, eu não tenho do que reclamar. Para mim foi muito bom. Legal, legal. Sevilha realmente é uma cidade maravilhosa. O Real começou em 1º de julho de 94, né? Então já era Real aqui, mas ainda era defasado em relação à peseta. E o Torcal, citado pelo Axel, era o Fernando Torcal, que era o empresário que mandava lá, que realmente era um caminho para chegar à Espanha. E, na época, tinha também a cota, né? Não é todo mundo que ia. Hoje, não. Hoje, o clube europeu pode contratar quanto estrangeiro quiser.
Axel, me deixa tocar com você já no finalzinho da entrevista num tema que eu acho muito sensível e que, ao mesmo tempo, é uma dívida que o mundo tem com a raça negra, né? Nós temos uma dívida impagável. A minha geração não vai pagar, as próximas, não que eu e o Seródio sejamos diretamente culpados. E o preconceito que há contra o negro, ele hoje está meio hipócrita, meio embutido, e as pessoas, hoje politicamente correto, fazem de conta que não existe, mas existe. E no futebol, principalmente para treinador, Roger Machado vive falando isso, e é uma grande verdade, né? Você olha para o futebol brasileiro, negros dirigindo o time, acho que só tem o Roger Machado na Série B, né? Lá no Congresso Nacional não tem praticamente negro, né? Agora que está, sabe, se abrindo. Então é uma dificuldade muito grande para a sua raça. E eu falo isso com muito respeito, viu? E também não vou fazer aquela apologia que todo racista faz. Ah, eu tenho um monte de amiguinho negro. Não, eu tenho amigos seres humanos. Tem branco, negro, amarelo, gente feia, gente bonita. Então, entenda bem. Eu quero saber com você como é que é isso, porque você é hoje um treinador de futebol num estado importante da nação, que é São Paulo. Embora o São Caetano hoje não seja o time que vai brigar lá em cima, mas é um time que tem tradição, tem história, é uma das cidades onde a qualidade de vida no Brasil é uma das melhores, né? E você está aí abrindo um espaço para você também. Há preconceito contra você? Você sentiu isso de perto? Você se sente também um desbravador nesse caminho? Vamos lá. Tem gente que diz assim que sofrer por preconceito, né? Eu posso dizer assim, eu nunca sofri por preconceito. Não é que eu não veja o preconceito, não é que eu não veja que existe o preconceito, mas eu nunca sofri por preconceito, nem quando criança, nem na idade adulta, nem nesse momento agora, e dificilmente vou me ver sofrendo por preconceito. Essa é a minha visão que eu tenho. Pode até ser que haja uma discriminação pela minha cor, pela minha raça, alguém queira me discriminar, mas eu sempre vou me recusar a sofrer por isso. É um pensamento. Eu não aceito sofrer por isso se um dia, com uma forma mais assintosa, alguém cometer algum tipo de desrespeito dessa forma comigo, no sentido de preconceito. Mas eu acho muito interessante o que você falou. Eu sou afrodescendente, na minha certidão, eu digo assim, na minha certidão está cor parda. É muito difícil hoje numa certidão você ver cor parda, acho que esse termo nem se usa muito, mas de vez em quando as pessoas falam, mas a minha certidão de nascimento ela está cor parda. Então eu sei que eu sou de origem negra, isso aí não existe dúvida, né? Aí misturado com índio, com tanta coisa, meu pai é de Itu, um criolão, né? Um criolão forte, de Itu, minha mãe é uma baiana, mais mulata, né? Minha mãe, uma cor mais clara, assim, mais como mulata. E eu nunca sofri, cara. Nunca também senti que fui discriminado em algum momento na minha vida, principalmente na minha profissão como atleta. Nunca me vi discriminado. Nunca me vi também agora, nesse momento, como técnico de futebol, mesmo sabendo que as oportunidades são poucas para nós negros, porém, não quero pensar que seja por questão de discriminação, óbvio que não, porque o rei do futebol é negro, então seria uma loucura eu pensar dessa forma. Eu me vejo como você falou, eu me vejo como um ser humano que tenho minhas diferenças de outro ser humano, seja pela cor da pele, seja pela cor do olho, seja por um nariz mais alongado, ou um nariz mais chato, um lábio mais carnudo, uma boca maior ou menor, uma orelha maior ou menor, de cabelos grisalhos ou cabelos pretos, castanho ou louro, como é o da minha esposa, e olhos azuis. Mas eu me vejo como um ser humano e olho outra pessoa, independente de cor, de raça, como outro ser humano, e aí eu não vejo diferença nisso, para mim tratá-lo de uma forma diferente. E talvez pelo meu olhar seja como talvez eu veja as pessoas me olhar. Pode até não me ver dessa forma, mas é como eu vejo que as pessoas me veem. Isso pode ser talvez reflexo, talvez pela carreira que eu escolhi, como ser um jogador de futebol, isso então, entre aspas, estou falando assim, pode te gerar alguns privilégios, as pessoas podem te respeitar um pouco mais por causa disso, te admirar pelo que você faz,
e não te discriminar por conta disso, ou não ser uma discriminação tão aberta, mas ainda existe, mas de repente é retraída. Não sei, porque isso está em cada um. Mas se, de repente, eu tiver que fazer uma linha de frente para provar que, de repente, nós, que somos afrodescendentes, somos de cor, temos a capacidade, eu prefiro provar que eu tenho capacidade como ser humano do que pela raça que eu tenho, a cor que eu tenho. Então, o que eu penso é isso. Eu quero provar o meu valor como ser humano que sou, pela arte que eu decidi ter como profissão, que é o futebol, e com todo o meu conhecimento que tive jogando, hoje estudando, fazendo licenciado da CBF e tal, estou procurando avançar e aumentar o meu conhecimento de uma arte que é jogar futebol, que eu sempre fui apaixonado e sou, para prestar os meus serviços da melhor forma. Não só para ganhar dinheiro, mas para aqueles, principalmente, que são mais jovens, para esses que chegam no profissional, poder compartilhar com eles o meu conhecimento e poder ajudar, contribuir que eles galguem uma excelente carreira, alcancem os seus principais objetivos. Você é um cara e levar ao São muito... Caetano a um lugar de glória. Parabéns. Você é um cara inteligente, parabéns pelas palavras e pelo pensamento. Eu tenho 2 perguntas para encerrar com você, mas antes eu vou fazer uma lembrança aqui. O primeiro técnico que eu entrevistei no São Caetano foi Antônio Wilson Honório, Coutinho. Ele perguntou para mim, você sabe quem eu sou? Eu falei, sei. Ele falou, me fala o nome. Eu falei, Antônio Wilson Honório. Eu falei, tá bom, fica aí que para você eu falo. Jeitão dele. Boa gente pra caramba, infelizmente está no céu. Mas que até, como você é treinador, e eu já tive treinador na minha carreira que falava assim para mim, Seródio, quem é o 2? Seródio, quem é o 12? Seródio, não sabia nem o nome de ninguém. Então eu vou fazer um teste com você. Você jogou no Japão, por favor, escale o time que você atuou no Japão. Sacanagem. Aí é covardia. Eu posso falar, eu posso pegar e falar pelo menos um nome, um sobrenome, que eu lembro, porque ele também foi para a seleção, que é o Okubo. Ele foi destaque da seleção japonesa, o Okubo. Mas, o Garcia, faz que nem o Milton Neves. Mitsubishi no gol, Honda Toyota na lateral. Se eu não me engano, era o Shiro. Tinha o Yamada. Tinha o Yamada. O Yamada foi goleiro do Corinthians. Tinha o Toshiro. Mas aí a covardia, ela não dá. Nem se eu tivesse aqui com a cola, eu acho que eu conseguiria escalar o time. Tá bom. Mas tinha o João Carlos. Mas tinha o João Carlos, que era o zagueiro que jogou no Corinthians. Gente boa demais, dele? hein? Gente muito boa. Gente boíssima. Faz muitos anos que eu já não falo com ele. Tinha o Barão também, Marcelo Barão, que já estava 9 anos no Japão. Não sei se as pessoas conhecem, era do Sueli. Tinha o Marquinhos, que hoje está na seleção brasileira, preparador de goleiro, junto com o Tafarel. Foi preparador de goleiro também, acho que do Inter também ele é, o Marquinhos. Excelentes profissionais. Foram esses que eu encontrei como brasileiro lá e me acolheram lá. Já deu meio time, pronto. Já deu meio time, tá Axel. Ótimo, tá bom. No São Caetano, que você hoje é técnico, passaram Mário Sérgio, Tite, Muricy, entre outros, e Benê Ramos, que foi o primeiro técnico do São Caetano na época. Jair Pisserni. Nossa, um monte de cara importante. Quem que você tem hoje no São... Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Ainda existe o ônibus Trovão Azul no São Caetano? Tá lá o azulão, tá lá. Ai, meu Deus do céu, aquele ônibus tem cada história na estrada. Tem o Poeirinha também, o Poeirinha continua lá também, para sair para treinar e para ir para os jogos. Quem é que está jogando no São Caetano hoje? Você diz o meu time hoje, que eu tenho, o elenco. Nós temos hoje, que mais se identifica é o Luiz, o goleiro, Luiz Silva. Já está há muitos anos lá. Eu tenho como meu auxiliar e meu amigo o Marquinhos Pitbull, que também fez história no São Caetano. Ele hoje é meu auxiliar, né, nesse time. Aí eu tenho o zagueiro Ferreira, Cunha, Tiaguinho, lateral direito. Eu tenho João Vitor, lateral esquerdo, Paulo Henrique, lateral esquerdo. Eu tenho o Badi, joga na meia. Eu tenho o Lucas. Eu tenho aí o João Gabriel, um excelente meia. Foi o destaque da A3, João Gabriel.
Nós temos aí o Adame, atacante, o Wallace, eu tenho um Wallace no meu time. E o Wallace? O nome do meu irmão. É o nosso atacante, o Wallace, um criolão de 1,90 m. Eu não posso falar criolão, né? Porque senão dá problema. Mas a gente tem intimidade no nosso cara. Então, o Wallace também, nós temos o Maranhão, outro atacante. Enfim, é um time de qualidade, um time bom. A gente vem para essa competição. As pessoas, às vezes, têm receio de falar, gente, as coisas podem não sair como você quer, mas eu penso que você tem que falar sobre os seus objetivos. E o nosso objetivo é entrar dentro dessa competição e ser campeão. Esse é o nosso desejo, nós trabalhamos para isso, respeitando todos os adversários. A nossa chave é uma chave muito difícil. Vem aí, estreamos contra o Oeste, temos aí Esporte Clube São Bernardo, Juventus, Portuguesa de Desportos, Água Santa, São Caetano. Então, quer dizer, a nossa chave, o nosso grupo é o grupo 3, é um grupo realmente que denominar aí o grupo da morte, e nós queremos sobreviver nesse grupo. Se classificam 2, né, de cada grupo, são 3 grupos, e 2 melhores, terceiro colocado, e aí depois vamos para o mata-mata. Legal. Boa, Axel, ótimo, ótimo. Axel, olha, vou falar uma coisa para você. A gente aqui costuma dizer o seguinte, aliás, faz muito tempo, né? Eu sou santista, o Fábio Seródio é São Paulino. A gente, de tanto trabalhar no futebol... Estamos em casa, então, né? Estamos em casa, santista, São Paulino... Você caiu no gosto aqui. É isso aí, é isso aí. São Caetano, isso que eu ia falar para você. Depois de um certo tempo trabalhando no futebol, eu completei agora em fevereiro 50 anos trabalhando em futebol, né? A minha carreira. A gente torce pelos amigos, né? A gente começa a torcer pelos amigos. Eu falo, que legal, o cara tá indo bem lá. Meu pai então, era certeza. Isso, tenho a certeza que a gente vai torcer. Virou santista, virou São Paulino, tudo por causa do filho. Claro, mas é isso mesmo, a gente torce pelos amigos. Então, que você tenha muita felicidade aí, você ganhou um torcedor. São Caetano sempre foi um time muito simpático, né? E olha, nós fizemos bem em perseguir você, porque a sua entrevista foi maravilhosa. Eu, de minha parte, estou satisfeitíssimo. Obrigado. Seródio, dá um abraço nele também. Obrigado, um beijo no teu coração. Vou torcer por você, já que são 3 no grupo, porque eu tenho o Sérgio Soares, é meu vizinho, gosto dele pra caramba. Não vou torcer contra ele. Contemporâneo. O Juventus, eu joguei no Juventus, tá certo que naquela época não existia nem sub, eu era juvenil. Então eu tenho um carinho pelo, mas tudo bem. Já era gordinho. Os 3, tá bom. Você quase que uma bengala azul na brincadeira, tá bom? Opa, bengala azul. Ganhei mais um com bengala azul. Já tenho idade para isso, já tenho idade para isso. Tá ótimo. Gente, olha assim, você é um técnico da nova geração, viu, Axel? Você com 50 anos é uma idade legal. Você é um técnico da nova geração, que você tenha mesmo muito sucesso. Você continua estudando, porque o cara que acha que sabe tudo acabou de morrer. A gente tem que aprender todo dia, né? Então, poxa, obrigado, cara. Eu aprendi com um amigo, um pastor, até o pastor Ineu, e ele dizia para mim assim, ó, quem não tem mais nada para aprender, também não tem mais nada para ensinar. Então, o segredo é o conhecimento. Gente, assim, eu quero agradecer vocês. Desculpa aí, todo transtorno aí. Foram 2 quintas-feiras para a gente conseguir gravar essa. Mas, assim, espero que valeu para vocês. Para mim foi muito bom também. Agradeço vocês, estou à disposição, tá bom? Meus agradecimentos aí, um forte abraço a vocês. Que Deus abençoe. Tudo de bom. Deus abençoe a todos nós. Axel, volante importante do futebol brasileiro, muita história, um técnico da nova geração. Vamos torcer para o São Caetano. Vamos lá, São Caetano. É o time aqui. Bora, Azulão! Vamos lá, Azulão. Bengala azul deles. Dá a bengalada deles. Obrigado, Axel. Mais uma vez aqui, um personagem muito importante no futebol em rede entrevista. Um abraço, gente.